As máscaras que o mundo não vê. Você já parou, de verdade, para pensar em como sabemos tão pouco sobre as pessoas que cruzam nosso caminho todos os dias? Vivemos cercados de rostos simpáticos, sorrisos encantadores e palavras bem ensaiadas, mas quantos desses sorrisos são escudos? Quantos gestos de gentileza escondem batalhas internas que ninguém jamais verá? A verdade é simples, mas desconfortável. As aparências enganam. E não é porque alguém parece calmo, gentil ou confiante que de fato seja. Muitas vezes, por trás de uma fala firme, se esconde um coração fragilizado. Por trás da risada, mora a ansiedade. Por trás da perfeição, o caos. Vivemos numa era onde imagem importa mais que essência, onde likes valem mais que olhares sinceros, onde performance substituiu presença. E nesse teatro moderno, as máscaras se multiplicam, lindas, bem acabadas e profundamente solitárias. Mas há um alívio. Você não precisa ser um psicólogo para enxergar além da fachada. A alma humana sempre deixa rastros, pequenos sinais, frestas de autenticidade que se revelam nos momentos mais simples, quando ninguém está olhando, quando não há nada a ganhar. E é nesses instantes discretos, quase invisíveis, que o verdadeiro caráter de alguém brilha. Se você aprender a identificar esses sinais, nunca mais verá as pessoas da mesma forma. E talvez, com sorte, veja a si mesmo com mais clareza também. 2 sinais que revelam tudo. No fundo, todo ser humano anseia por ser visto, mas nem todos sabem como se mostrar. Muitos se perdem em máscaras que foram obrigados a vestir desde cedo, por medo, por vergonha, por sobrevivência emocional. Por isso, o verdadeiro eu costuma se esconder. Mas não por completo. Existem 2 sinais, quase invisíveis, que revelam quem uma pessoa realmente é. 2 detalhes do cotidiano tão simples quanto profundos. Eles não exigem estudos avançados, nem teorias complicadas, apenas atenção e presença. O primeiro, como alguém trata quem não pode lhe oferecer nada em troca. Pense nisso. É fácil ser educado com um chefe, gentil com alguém influente, sorridente com quem pode abrir portas. Mas e com quem está abaixo na hierarquia social? Com o garçom, o zelador, a atendente do caixa, o estranho que pede informações na rua? É ali que o véu cai. Carl Jung dizia que o encontro entre 2 almas é como a reação entre 2 elementos químicos. Se houver uma conexão, ambos serão transformados. Mas o que acontece quando não há interesse, nem retorno, nem vantagem? A resposta é simples. Revela-se a essência. A empatia verdadeira não é seletiva. Ela não surge apenas quando convém ou quando há plateia. A empatia autêntica é silenciosa, constante. Ela aparece nas pequenas atitudes, no modo como você olha, escuta, responde. Se quiser enxergar a alma de alguém, observe como ela trata aqueles que o mundo insiste em ignorar. Arrogância, o grito silencioso da insegurança. Quando alguém humilha, ignora ou trata com desdém quem considera inferior, o que realmente está dizendo é: eu preciso me sentir acima, porque no fundo me sinto pequeno. A arrogância não é força, é defesa. É uma armadura construída ao longo de anos de insegurança mal resolvida. Quem precisa diminuir o outro para se sentir importante está apenas tentando se proteger de uma verdade incômoda, a de que sua autoestima está ferida. É por isso que muitos olhares de desprezo, tons de superioridade e risadas debochadas são, na verdade, sinais de uma alma em conflito. E você pode enxergar isso nos gestos mais simples. Aquela pessoa que não olha nos olhos do entregador, que trata a atendente como se fosse invisível, que reclama de tudo, mas nunca agradece. Esses comportamentos não são aleatórios.
Eles refletem um desequilíbrio interno, uma tentativa de compensar externamente aquilo que falta por dentro. Psicólogos e filósofos concordam. A maneira como tratamos os sem poder é um espelho direto do nosso próprio nível de consciência. E o mais curioso é que esses momentos, tão pequenos, tão fáceis de ignorar, são, na verdade, portais para o verdadeiro eu. Portanto, se você quiser realmente conhecer alguém, não observe como ele trata os que estão acima. Observe como ele trata os que não têm nada a oferecer. Os detalhes revelam a verdade. A grande ilusão da nossa era é pensar que o caráter de alguém está nos grandes gestos, nas homenagens, nas postagens inspiradoras, nas palavras bonitas. Mas a verdade mora em outro lugar, nos detalhes. A forma como alguém agradece o barista, mesmo com pressa. O modo como reage a um erro pequeno de outra pessoa. A paciência que demonstra com um idoso em fila. Esses momentos silenciosos dizem mais do que 1000 discursos. Por quê? Porque quando não há nada a ganhar, quando ninguém está filmando, quando não há plateia, o ego se dissolve. E o que sobra é o que realmente habita dentro da pessoa. A psicologia comprova. O comportamento espontâneo em situações neutras é o que mais revela traços reais de empatia, maturidade emocional e segurança interior. Não é à toa que tantas pessoas carismáticas, quando vistas de perto, mostram-se vazias ou até tóxicas. Carisma não é caráter. Enquanto alguns brilham apenas sob os holofotes, outros carregam luz própria, discreta, constante, verdadeira. Essa luz se revela na forma de respeito, escuta, atenção aos invisíveis. E aqui entra uma pergunta que exige coragem. Como você trata quem não tem nada a te oferecer? Você ignora, se apressa ou dedica ao menos um olhar humano? Porque no fim, não é sobre os outros, é sobre você. Promessas, contratos da alma. A segunda forma de conhecer a essência de alguém é observar como ela lida com as promessas. Prometer não é apenas usar palavras, é assinar sem caneta um contrato invisível entre almas. Mesmo que seja algo pequeno, como ligar no dia seguinte, chegar no horário combinado ou cumprir uma ajuda oferecida sem que ninguém tenha cobrado, tudo isso importa. Por quê? Porque o caráter não se revela nas grandes decisões, mas nas pequenas consistências. Como dizia Carl Jung, você é o que você faz, não o que diz que fará. Uma pessoa íntegra não precisa jurar, ela apenas cumpre, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando ninguém está cobrando, mesmo quando seria mais fácil sumir e dar desculpas. Esse alinhamento entre fala e ação é raro e precioso, porque exige mais do que educação, exige integridade. E quando uma promessa não pode ser cumprida, e isso acontece, o modo como a pessoa reage diz tudo. Assume o erro? Explica com honestidade? Ou se esconde atrás de justificativas vazias e repassa a culpa? A pesquisadora Brené Brown, referência mundial em vulnerabilidade e coragem, afirma: assumir uma promessa quebrada com sinceridade é sinal de maturidade emocional. O que buscamos não é perfeição, é coerência. E coerência começa na forma como lidamos com a própria palavra. O valor da palavra dita e da não cumprida. Você já parou para pensar no peso de uma promessa quebrada? Não apenas para quem a ouviu, mas para quem a fez. Porque toda vez que alguém promete e não cumpre, não apenas fere a confiança do outro, mas também desrespeita a própria integridade. O problema é que, na correria do dia a dia, as pessoas banalizam isso. Ah, esqueci. Foi só um detalhe. Depois eu vejo isso. Mas o subconsciente registra. E com o tempo, o hábito de não cumprir destrói uma das bases mais sagradas do ser humano, a confiança em si mesmo. Prometer e não cumprir constantemente afeta a autoestima. Gera culpa silenciosa.
alimenta uma sensação de desorganização interior. E mais cedo ou mais tarde, começa a se refletir nos relacionamentos, nos projetos, na vida espiritual. Por outro lado, existe algo profundamente restaurador em honrar a própria palavra, mesmo em coisas mínimas. Porque cada vez que você cumpre o que diz, você se reafirma diante de si mesmo como alguém confiável. E isso se espalha. As pessoas sentem, respeitam, confiam. A pessoa que cumpre suas promessas pequenas, mesmo quando ninguém cobra, é a mesma que estará firme quando o mundo balançar. Ela é o alicerce. Então olhe para dentro. Você está honrando o que promete aos outros? E mais importante, está cumprindo o que promete a si mesmo? Promessas a si mesmo. O teste mais difícil. Cumprir promessas aos outros é importante. Mas existe uma promessa ainda mais sutil e muitas vezes negligenciada. Aquelas que você faz a si mesmo. Você já disse, segunda eu começo. Esse ano vai ser diferente. Dessa vez eu não vou desistir. E depois se abandonou no meio do caminho. A verdade é que trair a si mesmo dói mais do que trair qualquer outro. Porque você sabe, você sente. E no fundo, começa a perder a confiança na pessoa mais importante da sua vida, você. É por isso que manter pequenos compromissos com você mesmo, levantar na hora que prometeu, manter o hábito que escolheu, dar aquele passo mesmo com medo, é uma forma silenciosa de reconstruir sua força interior. Quando você cumpre o que prometeu a si, algo dentro de você se realinha. Você começa a andar mais ereto, a falar com mais convicção, a olhar no espelho com mais respeito, porque você sabe, não depende mais da motivação dos outros. Você é seu próprio alicerce. Carl Jung diria que a verdadeira individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, começa quando você se torna inteiro por dentro. E isso exige verdade, consistência, coragem. Então reflita. Você está cuidando das promessas silenciosas que fez ao seu coração? Ou está se sabotando disfarçadamente dia após dia? 2 espelhos. 1 olhar para a alma. Agora que você conhece os 2 sinais, como alguém trata quem não pode retribuir e como lida com promessas, é hora de dar um passo além. Esses 2 comportamentos, por mais simples que pareçam, funcionam como espelhos profundos da alma. Não importa quão carismática uma pessoa seja, não importa quão educada, bem-sucedida ou espiritualmente elevada ela pareça. O que revela seu verdadeiro eu está nas entrelinhas do cotidiano. Veja, alguém que sorri para todos, mas destrata quem serve o café, que prega amor, mas ignora quem precisa, que fala de propósito, mas quebra as próprias promessas constantemente. Essa pessoa não está em harmonia com a própria essência. Ela vive num teatro. E o mais trágico, às vezes nem percebe. Mas quando você aprende a observar esses 2 espelhos, no outro e em si, começa a enxergar algo raro: autenticidade. Autenticidade não é perfeição, é coerência. É quando o que você pensa, sente e faz estão em sincronia. É quando você não precisa se explicar o tempo todo, porque suas ações já estão contando a verdade. E a verdade é que ninguém engana a vida por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, tudo vem à tona. E os pequenos gestos, antes ignorados, se tornam grandes revelações. O espelho que você escolhe, ao observar os outros, lembre-se, você também está olhando para si mesmo, porque a maneira como você enxerga o mundo reflete seu próprio mundo interior. Você busca no outro o que talvez não queira enfrentar em você, ou o que deseja cultivar. Então pergunte-se, quando ninguém está olhando como você age, você respeita, agradece, é paciente, ou se apressa, ignora, evita o contato, e com suas próprias promessas você é fiel, ou deixa para depois, para amanhã, para um dia qualquer? O caminho da autenticidade começa na coragem de se olhar no espelho sem máscaras.
de reconhecer suas falhas e honrar seus compromissos internos, de tratar os outros com a dignidade que deseja para si. E assim, pouco a pouco, construir uma vida que não precise de aplausos para ser verdadeira. O estoicismo nos lembra que a única coisa que realmente podemos controlar é a nós mesmos, e essa responsabilidade é o que torna a jornada do autoconhecimento tão essencial e libertadora. Lembre-se, a autenticidade não está em ser perfeito, mas em ser inteiro. A jornada da verdade interior. Ser autêntico não é um destino, é uma caminhada diária. É escolher a cada momento ser fiel ao que você é, mesmo que o mundo prefira máscaras. É ter coragem para ser vulnerável, honesto e consistente. Quando você aprende a ver além das aparências, tanto nos outros quanto em si mesmo, ganha uma nova liberdade. A liberdade de viver sem a pressão do julgamento, de construir relações verdadeiras, de encontrar paz na sua própria essência. Hoje, te convido a começar essa jornada. Observe as pequenas ações, as promessas feitas e cumpridas, os gestos de respeito silencioso. Valorize a coerência sobre a aparência, a integridade sobre a aprovação. E, se este conteúdo tocou você, se trouxe alguma luz ou reflexão, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Comente aqui embaixo o que você achou, compartilhe sua experiência ou dúvida e não esqueça de curtir este vídeo. Assim, você ajuda a espalhar essa mensagem e fortalece essa comunidade que valoriza a profundidade, não a superficialidade. Se inscreva no canal Deep Psyche para mais conteúdos que despertam, curam e elevam sua alma. Lembre-se, a transformação começa dentro de você.